Meus amigos, atendendo à solicitação da jornalista Angélica Ferraz, da OSCP Rio Limpo, nós vamos apresentar o Plano Básico de Enfrentamento da Mudança Climática Global em Lauro de Freitas, município do estado da Bahia. O que efetivamente pretendemos fazer é apresentar o que e como fazer para o município de Lauro de Freitas elaborar um plano básico capaz de enfrentar eventos climáticos extremos resultantes da mudança climática global em curso. Todos nós sabemos, sobretudo aqueles que se dedicam a pesquisa, estudos e pesquisa na área ambiental, todos nós sabemos que os eventos climáticos extremos resultam do aquecimento global. E o aquecimento global é um fenômeno climático de grande extensão, um aumento da temperatura média da superfície da Terra que vem ocorrendo nos últimos 150 anos. O painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC da ONU, da Organização das Nações Unidas, diz que muito do aquecimento observado no planeta deve-se em grande medida ao aumento do efeito estufa, que resulta da produção e do uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, nas diversas atividades humanas. Não existem dúvidas de que a atividade humana na Terra causa mudança no meio ambiente em que vivemos. Não acho que ninguém contesta esse fato. Muitos cientistas consideram que o aumento da temperatura média do planeta, a temperatura média do planeta atual corresponde a 15 graus centígrados. Então está havendo um aumento da temperatura média do planeta e isso resulta do efeito estufa, que é responsável pelos efeitos severos da mudança climática dela resultantes. O aquecimento global e a consequente mudança climática global, que tende a se agravar, estão contribuindo para a ocorrência de chuvas intensas e de inundações em todo o planeta. Recentemente nós tivemos no Texas, nos Estados Unidos, chuvas intensas, inclementes, que provocaram inundações num dos rios da região, que provocou cerca de 90 pessoas que faleceram por conta disso. Então, devido ao aquecimento global, nós estamos percebendo, não só no Texas, mas, por exemplo, há pouco tempo, aliás, no ano passado, nós tivemos no Rio Grande do Sul chuvas inclementes que provocaram inundações em grande escala. Houve mortes também, muitas pessoas ficaram desabrigadas. Então, devido ao aquecimento global, a atmosfera retém mais umidades, o que significa que quando as nuvens da chuva se tornam densas, mais água é liberada. Até o fim do século XIX, ou melhor, até o fim do século XXI, tempestades de grande magnitude serão mais frequentes. Eu falei há pouco sobre a questão do Texas. Vimos no Rio Grande do Sul no ano passado. E está ocorrendo no momento no Rio Grande do Sul também chuvas também intensas. Então, até o fim do século XXI, tempestades de grande magnitude serão mais frequentes, segundo o estudo publicado pelo periódico Geophysical Research Letters, usando simulações de computador. As inundações serão causadas por muitos fatores, tais como precipitação pluviométrica intensa, ventos fortes sobre a água, marés altas incomuns, tsunamis ou falha de barragens, elevação dos níveis de lagoas de retenção ou outras estruturas que contenham água. Essa é a previsão desse periódico Geophysical Research Letters. As inundações causam muitos impactos. Elas danificam a propriedade,
e põe em perigo a vida de seres humanos e outros seres vivos. O rápido escoamento da água causa erosão do solo e concomitante deposição de sedimentos em vários locais. Os locais de desova de peixes e outros habitats de vida selvagem podem ficar poluídos ou completamente destruídos. Algumas inundações altas e prolongadas podem comprometer o tráfego de veículos em áreas que não possuem vias elevadas. As inundações podem interferir na drenagem e no uso econômico da terra, como interferir na agricultura. Danos estruturais podem ocorrer como pilares de pontes, sistemas de esgoto e outras estruturas na área de inundações. As perdas financeiras devido às inundações são tipicamente milhões de dólares a cada ano. Isso que tem sido registrado a partir de informações que nós coletamos através de pesquisa. Um impacto importante resultante da inundação repentina é o deslizamento de terra. Um deslizamento de terra é um fenômeno geológico e climatológico que inclui um amplo espectro de movimento do solo, como quedas de rochas, escorregamentos em profundidades e correntes de detritos. O deslizamento de terra é, na verdade, apenas uma categoria dos chamados movimentos de massa, que envolve o descolamento e o transporte de solo ou declive de material rochoso. Para evitar o deslizamento do solo, uma das medidas utilizadas é fazer com que a água que desce nas encostas das montanhas, e isso aqui as autoridades responsáveis pela questão do meio ambiente, as prefeituras municipais, sobretudo, deveriam se preocupar no sentido de fazer com que a água que desce nas encostas das montanhas, ou dos morros, né, das cidades, seja drenada. É preciso que haja drenagem dessa água que desce nas encostas, a fim de que ela perca velocidade ou se infiltre no solo com o uso de vegetação. Então é essa preocupação que as autoridades, sobretudo municipais, devem ter, e não só municipais, mas também as autoridades em geral, que lidam com infraestruturas, deveriam se preocupar no sentido de fazer obras de drenagem. Outra medida mais segura é construir terraços em forma de degraus nessas encostas, para proteger o solo da ação da água da chuva. Finalmente, pode-se utilizar cortinas atirantadas, que são muros robustos, feitos principalmente com concreto armado, e que em paralelo exigem intervenções no solo para dar sustentação à obra. Então essas são as medidas que geralmente são utilizadas para lidar com deslizamento de terra nas encostas. É importante observar que os desastres relacionados com a água representam 90% de todos os desastres em número de pessoas afetadas em todo o mundo. A água, os desastres relacionados com a água, respondem por 90% de todos os desastres em número de pessoas afetadas em todo o mundo. Os custos sociais e econômicos aumentaram nas últimas décadas. E de acordo com os palestrantes do painel de alto nível sobre água e desastres naturais no 8º Fórum Mundial da Água, a tendência continuará a aumentar se uma ação não for tomada para resolver o problema. Só para sua informação, até 2017, os desastres naturais relacionados com a água causaram perdas mundiais de 306 bilhões de dólares. Entre 1980 e 2016, 90% dos desastres estão relacionados com o clima. Em 2016, das perdas globais, 31% foram devidas a tempestades, 32% atribuídas a inundações e 10% a temperaturas extremas.
Esses números que eu estou lhes apresentando é resultado de pesquisas que nós colhemos, obtivemos a partir da literatura que pesquisamos. Né? As inundações são responsáveis pela morte de quase o dobro do número de pessoas, mais do que tornados e furacões juntos. Veja bem para isso, inundações respondem pela morte de quase o dobro do número de pessoas, mais do que tornados e furacões juntos. Bem, uma pergunta que muita gente gostaria de ter é o seguinte: como preparar as cidades contra eventos climáticos extremos? Para fazer frente a eventos climáticos extremos nas cidades, é preciso que seja realizado o controle de inundações. O controle de inundação diz respeito a todos os métodos usados para reduzir ou impedir os efeitos prejudiciais da ação das águas. Alguns métodos de controle de enchentes são praticados desde a antiguidade. E isso que eu estou lhes colocando é produto de pesquisa que nós realizamos. Esses métodos incluem o plantio de vegetação para reter o excesso de água nas encostas, e isso nós observamos em muitas cidades, inclusive em Salvador, por exemplo. Então, para reter o excesso de água nas encostas, se usa vegetação para reduzir o fluxo da água e também a construção de aluviões, que são canais artificiais para desviar a água das enchentes. Construção de diques, barragens, reservatórios ou tanques para armazenar água extra durante os períodos de inundação. Quando nós falamos em reservatórios, são chamados piscinões. Em muitos países, os rios sujeitos a inundações são muitas vezes cuidadosamente geridos. Observe bem para isso. Os rios, há uma gestão dos rios. Quer dizer, existem pessoas, estruturas organizacionais voltadas para a gestão daquele rio que é objeto da gestão. Então, em muitos países, muitos desses rios, sobretudo aqueles mais caudalosos e sujeitos a inundações, são muitas vezes cuidadosamente geridos. Defesas como diques, reservatórios e represas são usadas para evitar que os rios transbordem. Então, precisa haver muita obra de engenharia para poder evitar danos catastróficos resultantes de inundações. As obras de engenharia que podem prevenir e mitigar os efeitos das inundações nas cidades são as seguintes. Primeiro, construção de piscinões, que são grandes tanques de água subterrânea para armazenar as águas. Segundo, colocação obrigatória de pisos de drenagem permeáveis em pátios enormes de estacionamentos, em shoppings, supermercados e cinemas, para permitir infiltração de água em parte do solo, sendo feita a mesma ação para monumentos e espaço em torno de edifícios. Então, a utilização de solos permeáveis seria a segunda ação, a segunda obra a ser utilizada, a obra de engenharia. Terceiro, uso de drenos e calhas em volta de todas as casas, para desviar a água da chuva para um reservatório ou área de disposição. Então é importante que haja um direcionamento das águas para um determinado ponto. Eu próprio já construí uma residência em Salvador, e uma das preocupações que eu tive, como eu construí uma casa num terreno em declive, então eu procurei colocar calhas nas laterais da nossa residência para direcionar a água para um determinado reservatório, a fim de que esse reservatório, após acumular grande volume de água, destinasse a água para a rua situada na parte traseira da casa. Então, o uso de drenos e calhas em volta de todas as casas para desviar a água da chuva para um reservatório ou área de disposição. Uma quarta ação, uma quarta obra de engenharia está relacionada com a manutenção, sempre que possível, de áreas verdes,
para que a água seja absorvida pelo solo. Então é importante, por exemplo, dispor de uma área verde bastante grande para que possa absorver a água da chuva. A quinta obra de engenharia diz respeito à retificação de rios e córregos, a construção de represas e canais em grandes rios que estendem suas bacias de contenção. E uma outra ação seria retificar rios e córregos, construir represas, ou seja, barragens, e canais em grandes rios, de tal maneira que essas águas possam ser contidas. A sexta obra de engenharia diz respeito, a sexta ação relacionada com a engenharia diz respeito ao monitoramento meteorológico do clima na cidade, para identificar a ocorrência de eventos extremos, para implementar a sétima ação, que diz respeito à implementação de um sistema de defesa civil que deve ser capaz de, pelo menos, alertar as pessoas e ter um esquema para removê-las das casas em tempo com alguns pertences e acomodá-los. Então, essas são as ações que deveriam ser desenvolvidas para prevenir e mitigar os efeitos das inundações nas cidades. Bem, cuidar para evitar inundações em áreas urbanas significa também manter ruas e calçadas sempre limpas. Segundo, limpar e desentupir bueiros e drenagem de águas pluviais. Terceiro, manter os canais de chuva livres de galhos e folhas de árvores, para evitar o entupimento e, consequentemente, o retorno da água. Quarto, colocar sacos de lixo nas calçadas, apenas próximos do momento em que o caminhão de coleta do lixo chegar, evitando que sejam puxados para dentro do bueiro quando chover. A quinta ação seria ter uma bomba de drenagem à mão, se a inundação não puder ser evitada. E sexto, utilizar a tecnologia holandesa e britânica à prova de inundação, como, por exemplo, uma casa anfíbia flutuante, que permite que ela flutue da mesma forma que um barco. Eu já tive a oportunidade de, na Holanda, em Amsterdã, constatar a presença dessas casas anfíbias, que são casas que estão assentadas no solo, mas que, na ocorrência da inundação, elas passam a flutuar. Então, são casas anfíbias flutuantes. Os especialistas em hidrologia recomendam que, para evitar inundações em áreas urbanas, devem ser adotadas as medidas seguintes: combate à erosão minimizando a sedimentação da drenagem natural e construída através de controle rigoroso e extensivo da erosão do solo e disposição irregular de lixo urbano e entulho da construção, assim como a expansão das calas dos rios. Segundo, combate à impermeabilização do solo, com a criação de reservatórios domésticos e comerciais, bem como a expansão de áreas verdes. E essa prática, eu, por exemplo, tive a oportunidade de observar na Holanda, que é o país mais avançado nessa área de controle de inundações. E lá eu constatei essa prática da impermeabilização do solo, o combate à impermeabilização do solo, com a criação de reservatórios domésticos e comerciais, bem como a expansão de áreas verdes e, além disso, utilização de solos permeáveis. Terceira recomendação dos hidrólogos é a proibição do tráfego em avenidas de grande movimento de veículos, quando os rios próximos transbordam. Então, havendo transbordamento de algum rio numa cidade, a primeira providência é evitar o tráfego de veículos em áreas que possam vir a ser afetadas pela inundação, sobretudo em avenidas de grande movimento. A quarta ação está relacionada com a implantação de avenidas cobertas por vegetação, que em caso de transbordamento de rios ou córregos, a água seria absorvida pelo solo livre de pavimentação.
A quinta é a construção de grandes piscinas, são os piscinões, para receber água da chuva, e mini piscinas, observe também isso. Não só os piscinões, mas mini piscinas em casas e edifícios. Essa prática eu pude constatar na Holanda, em Amsterdã especialmente. A sexta a ação sugerida pelos hidrólogos é um investimento em pequenos e grandes córregos do centro urbano para receber o aumento da água e atuar como barreira de contenção. Então, a sugestão é que sejam implantados pequenos e grandes córregos para que esses pequenos e grandes córregos recebam água, o aumento desse volume de água dos rios, e atuem como barreira de contenção. A sétima ação sugerida pelos hidrólogos é a revisão das áreas ocupadas com planejamento contínuo do uso da terra. E isso é um papel da prefeitura no sentido de revisar, quer dizer, evitar que áreas sujeitas a inundações sejam ocupadas pelas pessoas. E, finalmente, a última ação sugerida pelos hidrólogos diz respeito à elaboração de um plano para lidar com a ocorrência de inundações, bem como variações climáticas extremas e construção de reservatórios capazes de armazenar bilhões de metros cúbicos de água e seu uso para fins não potáveis. Inclusive, essa água que for armazenada nesses reservatórios poderiam ser mais tarde utilizadas para outros fins. Então, essas são as sugestões dos especialistas em hidrologia. Bem, para lidar com os eventos climáticos extremos, é imprescindível também que os governos preparem planos de contingência para evacuar as populações que possam ser atingidas em consequência de alagamentos, enchentes e inundações. E quando eu falo plano de contingência, significa elaborar um plano que possa ser utilizado antes de que ocorra o evento crítico, o evento extremo, por exemplo, uma inundação. Então, esse plano de contingência já estaria pronto para orientar todas as pessoas envolvidas na ação, o pessoal da Defesa Civil, inclusive contando com o apoio de outras organizações da sociedade, possam atuar de forma coordenada no sentido de digamos assim, minimizar as mortes e os prejuízos decorrentes de inundações. A Prefeitura Municipal tem um papel fundamental no sentido de evitar alagamentos, enchentes e inundações nas cidades. Para tanto, deve elaborar um plano diretor de desenvolvimento municipal que contemple, entre outras medidas, a adoção de soluções para minimizar ou eliminar os riscos enfrentados pela população, a identificação sistemática de áreas de risco, a fim de estabelecer regras de assentamento da população. Além disso, deve-se fiscalizar as áreas de risco, evitando o assentamento perigoso, aplicar multas quando o morador não atender as recomendações, elaborar planos de evacuação com sistema de alarme, indicar as áreas que são seguras para a construção com base no zoneamento. Todo morador deve ser informado do que e como fazer para não ser atingido pelas enchentes. Então, de modo geral, são essas as recomendações que se faz no sentido de preparar as cidades para fazer frente a eventos climáticos extremos. Então, 3 órgãos são essenciais nas ações de prevenção a enchentes em um município. Primeiro, o órgão municipal de defesa civil, que é responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município, cuja principal atribuição é conhecer e identificar os riscos de desastre do município, preparando a população para enfrentá-los com a elaboração de planos específicos. Então, esse órgão da defesa civil é muito importante. Ele deve elaborar planos
de contingência, planos preventivos, no sentido de lidar com eventos críticos que possam ocorrer em cada uma das áreas críticas da cidade. Então, cada área crítica da cidade identificada, ela deve ter um plano específico para que a prefeitura possa lidar com o problema que venha a ocorrer. Segundo, o órgão responsável pelo serviço de meteorologia também é muito importante, porque ele é responsável por informar a previsão do clima na cidade. Por exemplo, a partir das informações meteorológicas, esse órgão da Defesa Civil deve estar preparado para enfrentar o pior que venha a ocorrer. Terceiro, nós temos os núcleos comunitários da Defesa Civil, que é importante que a prefeitura de Lauro de Freitas, por exemplo, incentive as pessoas que possam vir a trabalhar de forma voluntária nas atividades de defesa civil, colaborando com o órgão da Defesa Civil, visando prepará-la para dar pronta resposta aos desastres. Então, cabe ao prefeito determinar a criação do órgão da Defesa Civil e de montar essa estrutura de enfrentamento dos eventos climáticos, extremos ou não, que venham a ocorrer nas cidades. O aumento do nível do mar é uma das mais conhecidas ameaças resultantes do aquecimento global. Quer dizer, não é apenas as chuvas intensas, os transbordamentos de rios, que ameaçam a vida das pessoas e as infraestruturas das cidades. Nós temos também o aumento do nível do mar. E ela é uma das mais conhecidas ameaças resultantes do aquecimento global e das mudanças climáticas. Enquanto a humanidade polui a atmosfera com gases do efeito estufa, o planeta se aquece. E ao fazer isso, mantos de gelo e geleiras derretem. E o aquecimento da água do mar se expande, aumentando o volume de água dos oceanos do mundo. Um outro aspecto também importante é que, além de derreter as geleiras, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, tanto do Ártico quanto da Antártida, também as geleiras das cordilheiras também estão em processo de derretimento por conta do aquecimento global. Além desse fato, nós temos também um aumento da temperatura dos oceanos. Na medida que a temperatura dos oceanos aumenta também o seu volume. A física explica isso. Então, na medida que aumenta o seu volume e a temperatura dos oceanos aumenta, aí pode ocorrer a ocorrência também de furacões e tufões. E esses furacões, eles carregam a água dos oceanos e levam para o interior do continente, trazendo consequências danosas para as populações das áreas afetadas. Então, o aquecimento global contribui para que haja aumento do volume da água dos oceanos e de sua temperatura. Globalmente, o aumento do nível do mar pode ter um impacto significativo nos próximos anos. Os impactos potenciais do aumento do nível do mar incluem inundações, erosão de regiões costeiras e submersão de regiões planas ao longo da costa continental e nas ilhas. Se, por exemplo, esses processos do aquecimento global continuar, a tendência é de que muitas ilhas existentes no mundo vão desaparecer por conta do aquecimento global. De acordo com uma organização norte-americana chamada Climate Central, que é uma organização sem fins lucrativos, ela analisou. Ela é uma organização sem fins lucrativos que analisa e relata a ciência do clima, composta por cientistas e jornalistas científicos, que realiza pesquisas científicas sobre mudanças climáticas e questões de energia ao longo do século XXI.
Então, essa organização ela considera que os níveis globais do clima podem aumentar cerca de 61 centímetros e 2,13 metros entre 2030 e 2100, segundo os estudos dessa organização, a Climate Central, dos Estados Unidos. Mas em alguns locais do planeta, o nível do mar poderia subir até 3,5 metros, de acordo com a pesquisa dessa organização. No caso extremo, baseado nesses estudos da Climate Central, o nível do mar poderá se elevar a mais de 7 metros se ocorrer o degelo das calotas polares, das cordilheiras, dos Andes, do Himalaia, por exemplo, e também da Groenlândia. Só o manto de gelo que existe na Groenlândia contém água suficiente para elevar o nível do mar em 7 metros, segundo informa o artigo de John Sutter. O título do artigo é Climate, 9 Questions on Rising Seas. Depreende-se, pelo que se constata a partir dessa pesquisa da Climate Central, que projetar onde e quando este aumento pode se traduzir em aumento de inundações parciais e inundações permanentes é importante para o planejamento de regiões e cidades costeiras, como é o caso de Lauro de Freitas. Um novo modelo digital, Coastal DEM, da Climate Central, foi utilizado para identificar áreas de inundação no planeta. Esse modelo digital, Coastal DEM, mostra que muitas das regiões costeiras do mundo estão em nível muito baixo e que o aumento do nível do mar pode afetar centenas de milhões de pessoas nas próximas décadas, mais do que se pensava anteriormente. Com base nas projeções do nível do mar para 2050, a região do planeta que atualmente abriga 300 milhões de pessoas ficará abaixo da elevação de uma enchente costeira anual média. Em 2100, a região do planeta, que agora abriga 200 milhões de pessoas, poderia ficar permanentemente abaixo da linha da maré alta, de acordo com essa pesquisa. Alguns mapas que nós escolhemos, produzidos pela Climate Central, utilizando o modelo digital Coastal DEM, alguns mapas mostram as regiões da cidade de Salvador, na Bahia, e sua região metropolitana que podem ficar submersas a partir de 2030, os quais foram elaborados com base nesse modelo que lhes falei, o modelo digital Coastal DEM, ferramenta criada pela Climate Central, que mostra as regiões que podem estar abaixo do nível do mar em poucos anos. As áreas inundáveis, que nós vamos lhes apresentar, estão na coloração vermelha nos mapas, que vamos lhes apresentar. Vamos lhes apresentar 4 mapas relacionados com a região da Baía de Todos os Santos. Áreas de Salvador e da região metropolitana, como as regiões das praias de Boa Viagem, Salvador, Buraquinho e Lauro de Freitas, e Busca Vida, em Camaçari, ficarão inundadas a partir de 2030. A partir de 2030, começa o processo de inundação dessas áreas. Além da Ilha da Maré, que aparece completamente submersa no mapa. Vou lhes mostrar os mapas, esclarece tudo isso que estamos lhes apresentando. Nós temos aqui o mapa de Salvador, que mostra que da Avenida Jequitaia. Eu diria o seguinte, que até mesmo próximo do elevador Lacerda, a partir do elevador Lacerda até o Lobato, essa área em vermelho ficará totalmente inundada. Ela começa aqui
no elevador Lacerda, que é esse ponto, até o Lobato. Um aspecto aqui é importante destacar é que a Basílica do Bonfim, que está aqui, localizada, ela vai se transformar numa ilha. Então as pessoas, para terem acesso a ela, precisarão ir de barco. Esse é o cenário que se projeta para o futuro da Cidade Baixa, se nada for feito. Outra constatação está relacionada com a área, as áreas inundáveis na bacia e estuário do Rio Joanes. E aqui dá para perceber que no estuário do Rio Joanes, boa parte de sua área vai ser inundada, incluindo, por exemplo, o condomínio Marina Riverside, Parque dos Coqueiros, Portão do Sol. Nós temos também aqui a Praia de Buraquinho, tá certo? A Praia de Busca de Vida, né? E o condomínio Porto Busca Vida Resort, o condomínio Busca Vida e o Porto Resort. Então aqui está a indicação em vermelho das áreas de Lauro de Freitas que serão afetadas pelas inundações decorrentes da elevação do nível do mar. Então, tudo essa colocação em vermelho significa que vão ser inundadas. E esse processo de inundação deve começar a partir de 2030. Então aqui nós temos o Rio Joanes, o estuário do Rio Joanes, e com as áreas que vão ser inundadas pela água do mar. Uma outra situação apresentada neste mapa são áreas inundáveis na Baía de Aratu, Porto de Aratu e Ilha da Maré. Dá para perceber aqui que, por exemplo, Passagem dos Teixeiras, São Sebastião do Passé também, várias partes da São Sebastião do Passé, e também partes aqui de áreas próximas do Porto de Aratu vão ser também inundadas. Mas o fato mais crítico é o da Ilha da Maré, que ela será vai praticamente desaparecer se nada for feito. Está aqui. Então aqui a Ilha da Maré, que será totalmente inundada. E aqui nós temos as outras áreas que serão afetadas pelas inundações provocadas pela elevação do nível do mar. Temos aqui pontos como esse aqui também. Então, tudo isso aqui foi objeto de pesquisa realizada pela Climate Center, utilizando o modelo matemático Coastal-Den para analisar a questão da elevação do nível do mar em várias cidades do mundo. E aqui é o último mapa que nós vamos apresentar, diz respeito às áreas inundáveis em Jauá e Arembepe, no litoral norte da Bahia. Dá para perceber que praticamente a estrada do coco ela vai ser afetada radicalmente. Então, medidas estruturantes devem ser adotadas no sentido de fazer frente a esse problema. Então, aqui, desde a praia de Jauá, passando por Arembepe, a praia de Arembepe, tem aqui a aldeia Ripple, tem um emissário de Arembepe, tudo isso aqui, toda essa região aqui no litoral norte também será afetada. Então dá para perceber, meus amigos, que medidas precisam ser adotadas para evitar que esse cenário catastrófico
aconteça e comprometa a vida das pessoas que se situam nessas áreas sujeitas à inundação. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: o que fazer para fazer frente à elevação do nível do mar nas áreas inundáveis das regiões do Comércio e Cidade Baixa em Salvador, nas áreas inundáveis na bacia e estuário do Rio Joanes, nas áreas inundáveis da Baía de Aratu, Porto de Aratu e da Maré, e nas áreas inundáveis em Jauá e Arembepe, no litoral norte da Bahia? A minha resposta é que essa tarefa tem que ser assumida e executada imediatamente pelo governo do Estado, contando com a colaboração das prefeituras das áreas afetadas pelas inundações. Quer dizer, essa é uma iniciativa que deveria ser assumida pelo governo do Estado, e as prefeituras desses municípios que vão ser afetados pela elevação do nível do mar, pelas inundações resultantes da elevação do nível do mar, deveriam acionar o governo do Estado no sentido de planejar a adoção de medidas para evitar que esse cenário catastrófico aconteça. Aí a pergunta que muitos de vocês poderiam fazer é o seguinte: quais são as soluções para fazer frente à elevação do nível do mar na Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia e em seu litoral norte? A elevação do nível do mar na Baía de Todos os Santos, em Salvador e no litoral norte da Bahia já é uma ameaça concreta, associada às mudanças climáticas globais. Isso não é teoria, não, são dados concretos. Isto traz riscos, como erosão costeira, salinização de manguezais e aquíferos, alagamentos permanentes em áreas baixas e impacto na infraestrutura urbana, no turismo e na pesca. E agora nós vamos lhes apresentar quais são as soluções integradas que podem e deveriam ser aplicadas na Baía de Todos os Santos. Primeiro são as obras, execução de obras de engenharia, começando com o mapeamento das áreas de risco de inundações em toda a Baía de Todos os Santos. Quer dizer, contemplando todas as áreas da Baía de Todos os Santos que possam ser afetadas por inundações. Segundo, construção de barreiras físicas, como diques, muros de contenção e comportas em áreas críticas, como por exemplo a Cidade Baixa, o Comércio Ribeira, no bairro do Uruguai, para proteger contra marés e ressacas. Segundo, reforço de infraestrutura costeira, com elevação de rodovias. Por exemplo, a Estrada do Coco precisa ser elevada. Então tem que elevar rodovias, implantar sistemas de drenagens mais resistentes e requalificar os portos de Salvador e Aratu. Então é importante que os administradores dos portos de Salvador e Aratu também se preocupem com essa questão. Além das marinas existentes na cidade de Salvador e na Baía de Todos os Santos, para resistir à elevação do nível do mar. Outra obra de engenharia diz respeito à construção de quebra-mares em pontos vulneráveis do litoral norte, por exemplo, Praia de Busca-Vida, Poraquinho, Vila do Atlântico, Jauá, Arembepe, Guarajuba, para reduzir a erosão provocada pela elevação do nível do mar. Outra execução de obra de engenharia diz respeito à ampliação da largura das praias. Isso se faz, inclusive, trazendo água, a areia do fundo do oceano e trazendo para alargar, fazer as praias se tornarem mais largas. Então, uma das ações que a prática, inclusive holandesa, mostra, é de que para fazer frente à elevação do nível do mar, é importante aumentar a largura das praias. E outra coisa, construir dunas. É importante construir dunas em determinadas praias, no sentido de fazer que com essas dunas possam impedir que a água do mar penetre nas cidades. Então, além de alargar as praias, construir dunas,
que atuariam como barreiras para atuarem como uma parede natural e reduzir o impacto da onda do mar nas cidades. Isso inclui Salvador e Lauro de Freitas, especialmente. Outra ação é a construção de paredões, com altura de 1,52 m a 1,83 m, acima do nível do mar, em toda a extensão da Ilha da Maré. Aí, no caso, se aplicaria apenas a Ilha da Maré, que precisam ser reforçados, substituídos ou construídos mais alto à medida que o nível do mar continua a subir para evitar sua completa inundação pela água do mar. Então, se nós queremos manter a Ilha da Maré ainda viva, vamos dizer assim, utilizável pelas populações que lá residem, é importante que sejam construídos esses paredões no entorno, no entorno da ilha, com essas alturas, de 1,50 m a 1,80 m. Bem, então as obras de engenharia necessárias são essas que há pouco estamos lhes apresentando. O segundo tipo de solução é baseada na natureza. Para isso é necessária a elaboração de projeto piloto de recuperação de manguezais. E recifes, para atuarem como barreiras naturais contra a invasão do mar. Então é importante a recuperação de manguezais e recifes, para atuarem como barreiras. Outra ação está relacionada com a recuperação e proteção de manguezais e restingas da Baía de Todos Santos, para se constituírem barreiras naturais contra a invasão do mar e ajudar na retenção de sedimentos. Outra ação baseada na natureza diz respeito à reabilitação de recifes de corais e bancos de areia, para formarem barreiras naturais e dissiparem a energia das ondas. E, finalmente, como solução baseada na natureza, a criação de parques costeiros e zonas de amortecimento, para atuarem como proteção sem a ocupação humana. Então é importante que próximo das praias sejam construídos parques costeiros e zonas para que elas atuem como zonas de amortecimento das inundações e atuarem como proteção, e nessas áreas não haver ocupação humana. Então as soluções baseadas na natureza são essas que há pouco citei. Outras são as soluções urbanísticas e políticas, que dizem respeito à revisão do zoneamento urbano com a restrição de ocupação de áreas de risco e o impedimento de novos empreendimentos imobiliários em zonas baixas e vulneráveis. Então é importante que se avalie se vale a pena, por exemplo, investir na construção de obras de retenção das ondas da água do mar, ou uma alternativa seria até a realocação planejada de comunidades situadas em áreas de risco, por exemplo, como no subúrbio ferroviário, Ilha da Maré e parte de Itaparica. No caso, por exemplo, da Ilha da Maré, quanto custaria construir um paredão no entorno da ilha para evitar a inundação pela água do mar? Comparar isso com as vantagens de manter a Ilha da Maré e sua população nela residindo. Quer dizer, é necessário confrontar os custos da execução dessa obra com a necessidade da manutenção desses locais. É importante elaborar planos de adaptação climática integrados de todos os municípios situados no entorno da Baía de Todos os Santos, a realocação planejada de comunidades situadas em áreas de risco, como falei, subúrbio ferroviário, Ilha da Maré, parte de Itaparica, monitoramento e alerta precoce com a implantação de sistemas que acompanham o nível do mar, as ressacas e enchentes em tempo real, a adoção de políticas de educação e conscientização comunitária sobre a elevação do nível do mar e os riscos para todos que habitam a Baía de Todos Santos. É importante que haja essa conscientização comunitária. E a busca de financiamento para as grandes obras de engenharia e as soluções baseadas na natureza,
junto ao BID, BNDES, Fundo Verde para o Clima, etc. Então é importante captar recursos para financiar essas obras com juros atrativos e a longo prazo, pagamentos a longo prazo. Agora nós vamos apresentar um esboço de um plano básico de combate à mudança climática em Lauro de Freitas, que é a última parte da nossa apresentação. Bem, o objetivo do plano é reduzir as emissões de gases do efeito estufa, aumentar a resiliência das cidades a eventos climáticos extremos e melhorar a qualidade de vida da população, por meio de ações integradas nas áreas de mobilidade, energia, resíduos, recursos hídricos e uso do solo. Quais são as estratégias prioritárias no combate à mudança climática em Lauro de Freitas? Primeira estratégia: proteger Lauro de Freitas contra a elevação do nível do mar. Para isso, é importante que seja feito um mapeamento das áreas de risco de inundações em Lauro de Freitas. Segundo, reforço da infraestrutura costeira com a elevação de rodovias em Lauro de Freitas. Terceiro, construção de quebra-mares em pontos vulneráveis das praias de Busca-Vida e Buraquinho para reduzir a erosão. Ampliação da largura de praias e construção de dunas, com barreiras para atuarem como uma parede natural e reduzir o impacto da onda do mar em Lauro de Freitas. Outra ação relacionada com essa estratégia é a elaboração de projetos piloto de recuperação de manguezais e recifes para atuarem como barreiras naturais contra a invasão do mar. Outra ação, recuperação e proteção de manguezais e restingas para se constituírem barreiras naturais contra a invasão do mar e ajudar na retenção de sedimentos. Outra ação, reabilitação de recifes de corais e bancos de areia para formarem barreiras naturais e dissiparem a energia das ondas. Outra ação diz respeito à criação de parques costeiros e zonas de amortecimento para atuarem como proteção sem ocupação humana. Outra ação relacionada com a proteção de Lauro de Freitas contra a elevação do nível do mar. Diz respeito à revisão do zoneamento urbano, com a restrição da ocupação de áreas de risco e o impedimento de novos empreendimentos imobiliários em zonas baixas e vulneráveis. Outra ação diz respeito à elaboração de planos de adaptação climática das cidades, integrado com os planos de todos os municípios situados no entorno da Baía de Todos os Santos. É importante que haja um plano em Lauro de Freitas, mas integrado com o plano de todos os municípios da Baía de Todos os Santos. Outra ação diz respeito à realocação planejada de comunidades situadas em áreas de risco, especialmente nas áreas inundáveis na bacia e estuário do Rio Joanes. E outra ação diz respeito ao monitoramento e alerta precoce com a implantação de sistemas que acompanham o nível da maré, as ressacas e enchentes em tempo real. E, finalmente, nessa estratégia de proteção de Lauro de Freitas, da elevação do nível do mar, diz respeito à adoção de políticas de educação e conscientização comunitária sobre a elevação do nível do mar e os riscos para todos que habitam Lauro de Freitas. Então essa seria a primeira estratégia. A segunda estratégia diz respeito a efetuar a preservação e recuperação ambiental do município, promovendo a recuperação ambiental e melhoria da qualidade da água do Rio Joanes e repovoá-lo de peixes. Isso, por sinal, foi objeto de um outro vídeo que nós preparamos, atendendo a solicitação da jornalista Angélica Ferraz, da OICIP Rio Limpo. Uma outra ação relacionada com a estratégia de preservação e recuperação ambiental de Lauro de Freitas diz respeito a reflorestar a margem do Rio Joanes, lagoas e áreas de proteção permanente. Criar e ampliar parques urbanos e corredores verdes
Outra ação diz respeito a ampliar jardins, ou melhor, construir jardins para a absorção da água de chuva, construir praças permeáveis nas cidades e telhados verdes, incentivar a construção de telhados verdes para conter enchentes e reduzir ilhas de calor. E, finalmente, para fazer frente à estratégia de efetuar a preservação e recuperação ambiental de Lauro de Freitas, criar e recuperar áreas verdes, como parques e jardins, além da restauração de ecossistemas degradados, como manguezais e florestas urbanas. A terceira estratégia diz respeito à promoção da mobilidade sustentável. E, nesse caso, é preciso incentivar o uso do transporte coletivo com mais eficiência e qualidade, com opções como ônibus elétricos e sistemas de metrô, a implantação de corredores exclusivos de ônibus e o uso de veículos menos poluentes. Além disso, criar rede de ciclovias interligadas ao sistema de transportes e, dentro dessa estratégia de promoção da mobilidade sustentável, implantar programas de calçadas seguras e acessíveis para estimular as caminhadas pelas pessoas. A quarta estratégia diz respeito a incrementar o uso da energia limpa e a eficiência energética. Nesse caso, é preciso incentivar o uso de fontes renováveis de energia, como solar e eólica, para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Uma outra ação relacionada com essa estratégia, é implantar a iluminação pública 100% LED. Outra ação é incentivar o uso da energia solar em residências, atividades comerciais e industriais, prédios públicos, escolas e hospitais. Outra iniciativa diz respeito a implementar medidas de eficiência energética em edifícios, meios de transporte e iluminação pública para reduzir o consumo de energia, os custos e as emissões de gases de efeito estufa. E, finalmente, dentro dessa estratégia de incrementar o uso da energia limpa e eficiência energética, criar incentivos fiscais locais para construções com soluções de eficiência energética também. Não só de eficiência energética, mas também de utilização da energia, de fontes de energia renovável, como energia solar e eólica. Outra estratégia que precisaria ser implementada diz respeito à gestão de resíduos domésticos e industriais. Nesse caso, é preciso implantar sistemas eficientes de coleta e tratamento de resíduos domésticos e industriais, com programa de reciclagem e compostagem para reduzir a quantidade de lixo enviado para aterros sanitários e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Promover a reciclagem de resíduos para incentivar a economia local e apoiar empreendimentos sustentáveis que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da cidade sem comprometer o meio ambiente. Outra ação diz respeito à ampliação e melhoria da coleta seletiva e compostagem de resíduos orgânicos que geram metano em lixões. Outra ação diz respeito à criação de pontos de entrega voluntária em bairros para eletroeletrônicos e resíduos perigosos. Então é importante que eletroeletrônicos e resíduos perigosos eles sejam entregues em determinados pontos que sejam criados pela prefeitura. Reduzir o uso de plásticos descartáveis em prédios e eventos públicos. Então essas são as ações relacionadas com a estratégia de implementar a gestão de resíduos domésticos e industriais no município de Lauro de Freitas. Uma outra estratégia diz respeito a tornar a cidade resiliente com sua adaptação a eventos climáticos extremos. Para que isso aconteça, é importante efetuar o controle do desmatamento,
recuperar áreas verdes e construir infraestruturas resilientes para mitigar os impactos de eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos e secas. Outra ação relacionada com essa estratégia diz respeito à promoção de práticas de construção sustentável, com o uso de materiais eficientes e tecnologias que reduzam o consumo de energia e água, que sejam mais resistentes a eventos climáticos extremos. Outra ação ligada a essa estratégia para tornar a cidade resiliente com sua adaptação a eventos climáticos extremos. É necessário que se identifique as áreas de risco da cidade, evitar o assentamento perigoso, fiscalizar a ocupação de áreas de risco e aplicar multas quando o morador não atender às recomendações. Outra ação diz respeito à elaboração de planos de evacuação de populações com sistema de alarme e indicar as áreas que são seguras para a construção com base no zoneamento. Outra ação diz respeito ao preparo de planos de contingência para a evacuação de populações que possam ser atingidas em consequência de alagamentos, enchentes e inundações. Outra ação diz respeito ao reforço e modernização do sistema de drenagem urbana, com soluções baseadas na natureza, como canais verdes e piscinões. Criar plano municipal de emergência climática contra enchentes, marés altas e deslizamento de terra. Monitorar e proteger áreas costeiras vulneráveis, como restingas e manguezais. Além, outra ação diz respeito ao fortalecimento do órgão municipal de defesa civil, responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município, cuja principal atribuição é conhecer e identificar os riscos de desastres no município, preparando a população para enfrentá-lo com a elaboração de planos específicos. Uma outra ação relacionada com essa estratégia diz respeito ao estabelecimento de forte relacionamento com o órgão responsável pelo serviço de meteorologia, que informa sobre a previsão do clima na cidade e ou região. E, finalmente, como último ponto dessa estratégia, de tornar a cidade resiliente com sua adaptação a eventos climáticos extremos, é importante incentivar a formação de núcleos comunitários de defesa civil, para colaborar com o órgão de defesa civil, visando a participação da comunidade, preparando-a para dar pronta resposta aos desastres. E agora nós vamos apresentar uma outra estratégia que diz respeito à promoção da educação ambiental e engajamento comunitário. Basicamente, seria realizar educação ambiental nas escolas, empresas e comunidades sobre clima, lixo, água e energia. E também envolver a comunidade na vigilância sobre as condições ambientais da cidade de Lauro de Freitas. O próprio morador da cidade deve atuar como um fiscal para uma pessoa que estaria na vigilância permanente sobre eventos graves que possam ocorrer para avisar a defesa civil. E, finalmente, a última estratégia diz respeito à promoção da gestão integrada no combate à mudança climática em Lauro de Freitas. Para isso é preciso criar um comitê gestor no combate à mudança climática em Lauro de Freitas, com a participação de empresas, ONGs e sociedade civil. E, além disso, é importante que haja captação de recursos. Esse comitê gestor deve trabalhar no sentido de captar recursos junto ao BID, BNDES, Fundo Verde para o Clima, fundos estaduais e federais, ligados ao Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional da Água, a FUNASA, fontes internacionais como o Banco Mundial, o BID, e parcerias público-privadas e compensações ambientais. Bem, quais são os resultados esperados
com a execução desse plano. Seria a proteção de Lauro de Freitas contra as inundações provocadas pela água do mar. Redução gradual das emissões de gases de efeito estufa. Menor risco de enchentes e desastres associados ao clima. Melhoria da saúde pública com ar mais limpo, menos calor extremo. E atração de recursos de fundos climáticos e investimentos sustentáveis. Então é isso que eu tinha a lhes transmitir, meus amigos. Sobretudo os nossos amigos vinculados ao CIP Rio Limpo, do nosso presidente, grande amigo, Fernando Borba, sobre o plano básico de enfrentamento da mudança climática global em Lauro de Freitas. Bem, para que nós pudéssemos produzir esse vídeo, nós pesquisamos várias obras, vários artigos e livros. Por exemplo, nós pesquisamos, levamos em conta o que nós escrevemos em artigo, como enfrentar eventos climáticos extremos nas cidades do Brasil. Isso está disponível no site www.academia.edu. Também levamos em conta um artigo de nossa autoria, Inundações das Cidades e Mudança Climática Global. Isso que está disponível no site do LinkedIn, www.linkedin.com. Também levamos em conta uma publicação de nossa autoria, Sustainability in Flood Management. E isso está disponível também no site do LinkedIn. É Sustentabilidade em Gestão de Inundações. A tradução desse artigo em português. Levamos em conta outro artigo de nossa autoria, Como preparar as cidades contra eventos climáticos extremos. Isso está disponível no site do LinkedIn, www.linkedin.com. Levamos em conta também uma publicação da First Street Foundation. O título da publicação do artigo é Solving for Sea Level Rise. Isso está disponível no site medium.com. Levamos em conta também uma publicação de John Sutter, Climate, 9 Questions on Rising Seas. Isso está disponível no site edition.cnn.com. E, finalmente, nós consideramos a publicação de Bruna Martins, em que apresenta o mapa, cujo título é Mapa Mostra a Área de Salvador Submersas após 2030. Aqueles mapas que nós apresentamos foram baseados nessa publicação de Bruna Martins. E isso está disponível no site casavogue.globo.com. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e espero que a jornalista Angélica Ferraz aprove essa nossa contribuição no sentido de fazer com que não apenas Lauro de Freitas crie as condições para enfrentar eventos climáticos extremos, mas também a Baía de Todos os Santos. Porque, como vocês devem ter observado, nós apresentamos soluções que possibilitem evitar que a elevação do nível do mar inunde áreas de Salvador, a Ilha da Maré, o município de Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, como Camaçari também. De modo, meus amigos, que é isso que eu tenho a apresentar. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e finalizo deixando um abraço fraternal para todos.